E a receita de hoje é pão de azeite. Vocês já viram? Já provaram? É uma delícia. Você sabia que o azeite é uma opção saudável? É fonte de vitamina E, um potente antioxidante e ainda é uma delícia. E agora, vamos à receita. Nós vamos precisar de 5 gramas de fermento para pão, tá? Aqui eu tenho 1/4 de água fria, 1/4 de xícara de água fria. Vou dar uma misturadinha aqui. Agora nós vamos pôr 1 colher de sopa de leite em pó, 1 colher de sobremesa de manteiga, temperatura ambiente, mas só que aqui tá frio, né, gente? Então parece que tá na geladeira, mas não tá. 1,5 colher de açúcar, 1,5 colher de sopa de açúcar, 1 colher de cafezinho de sal e 1 colher de sobremesa de óleo. Metade de 1/4 de xícara de azeite. Esse aqui é azeite de oliva, tá? De azeite de oliva. E agora vamos misturar um pouquinho isso aqui, né? É bem fácil de fazer e fica muito gostoso. Agora nós vamos entrar com 2 xícaras de farinha de trigo. A minha xícara tem 240 ml, tá? E nós vamos colocando aos poucos até formar uma massa. Aqui eu vou mexer um pouco com a colher, mas depois já vou mexer com a mão, né? Porque para dar o ponto só com a mão, né, gente? Aí fica ruim, começa a ficar ruim de mexer com a colher. Então, aqui eu já vou pôr a mão, tá? Com um cafezinho preto. Esse bolinho, nossa, gente, vocês não têm ideia. Vou pôr mais um pouquinho, tá? E se você já estiver gostando dessa receita, deixe seu like, compartilhe, deixa aí nas mensagens se vocês gostam de receitas diferentes que eu trago para vocês. Aqui a gente coloca a farinha aos poucos. Por quê? Porque a xícara ou às vezes a colher, né, gente, não é a mesma que eu uso. Então, ela dá um pouquinho de diferença. Por isso que vocês têm que cuidar isso. Aí vocês dizem assim, não vai dar certo, vai ficar... É por isso. E aqui, ó, como eu não botei toda a farinha e tá um pouquinho dura, vou pôr mais um pouquinho de água. Aqui eu vou pôr mais 1 colher de água, tá? Vamos ver. Agora vamos misturar. Que às vezes acontece isso, aí vocês assim, não deu certo a receita, e agora o que eu faço? Então tem solução, né, gente? Mais um pouquinho de água. E agora já deu. É só misturar, ó. Dá uma sovadinha, ó. Aqui mesmo, só aqui. Olha, a massinha fica assim, ó. Olha a massinha como ficou, ó. Não tá grudando na mão. Tá? E aqui, ó, sobrou um pouco de farinha. Então, acho que vai 1,5 xícara, mais ou menos, tá, gente? Agora aqui eu peguei uma forma média e não untei, tá? Eu coloquei um papel manteiga, mas vocês podem untar e enfarinhar e vamos fazer os pãozinhos. Eu vou fazer assim, ó, pequeno, tá? Quanto mais nós amassar, como ele não é um pãozinho assim, amassar ele, então quanto mais nós trabalhar com ele, então faz as bolinhas assim, ó. E vamos pôr lá na forma, porque ele vai crescer, né, gente? Ele vai crescer, então ele vai ficar maior do que é. Não precisa fazer muito
grande. Aqui, ó, fazer assim, ó. Hoje, esse aqui eu já fiz menorzinho um pouco. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Agora eu fiz os meus bolinhos, ó, meus pãozinhos. Agora eu fiz os meus pãozinhos e vou tapar ele com pano, ó. Vamos tapar ele com pano e vamos deixar ele crescer. Depois de crescido eu volto com vocês. E uma dica para vocês aí, ó. Se tiver muito frio na sua casa, você dá uma esquentadinha no forno, assim, de leve, uma mornada no forno, e daí coloca ele lá dentro, que ele cresce. Porque aqui na minha cidade é muito frio, e eu faço isso, daí eles crescem, senão eles demoram muito para crescer. Pãezinhos crescidos, agora eu peguei uma gema aqui, ó, nós vamos pincelar eles. Uma gema, eu não coloco água na minha gema, tá, gente? Eu coloco ela pura. Tem gente que coloca água, se vocês são acostumados a colocar água, pode pôr, mas eu não costumo pôr. E se vocês gostam de pãezinhos, aqui em cima no card eu tenho pão de batata doce. Gente, é maravilhoso. É pãezinhos também. E aqui, ó, para ficar melhor ainda, eu vou pôr um oréganozinho, mas aqui só se você quiser, tá? Eu, como adoro orégano, vou pôr um pouquinho. Feito isso, vamos levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 20, 25 minutos, vai depender do forno de vocês aí. Quando tiver assadinho, eu trago para vocês verem. E se vocês tiverem dúvida, quando ele estiver moreninho, vocês podem desligar. Receita pronta e vamos ver como que ficou esse pãozinho. Gente, olha só. Olha a fofura, ó. Maravilhoso. Espero que tenham gostado e até a próxima receita. Tchau, tchau!